Bom dia a todos, bom dia, graças a Deus. Mais um dia abençoado, uma manhã aqui violenta, 9 graus, e mais é a nossa oportunidade, né? É o nosso dia, são os momentos que nós mostramos onde está o nosso foco, onde está a nossa confiança, né? De romper, de crescer, de buscar a Deus, de mostrar a nossa determinação. Amém? Vamos colocar a mão no coração, vamos falar com Deus neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na sua presença, muito gratos, meu Deus, novamente, por esse dia, Senhor. O dia que o Senhor chama de hoje, o nosso presente, a nossa oportunidade, o nosso portal, porque hoje o Senhor pode fazer reviravoltas na vida de uma pessoa, o Senhor pode fazer transformações na vida daquele que crê. Meu Deus, que privilégio que nós temos, Senhor, de te conhecer, de poder, meu Deus, num dia como esse, numa manhã tão gelada, estar aqui, meu Pai, na sua presença, falando de vida, falando do seu amor, falando de esperança, buscando chamar a sua atenção, meu Pai, e não em nenhum outro lugar, como tantos, meu Pai, que usam da sua vida, das suas oportunidades, para agradar a sua carne, para fazer a vontade do diabo. E graças à sua misericórdia, meu Deus, graças à sua graça, que nós podemos usar, meu Deus, da nossa vida, gastar e desgastar o nosso corpo, meu Deus, buscando uma glória maior, buscando a sua glória. Porque nada vem de nós, meu Deus, se não for pela sua misericórdia, se não for pela sua ajuda. Tudo que nós colocarmos as mãos não vai fluir. Nada que nós fizermos vai frutificar. Porque só flui, só é uma bênção quando o Senhor está no negócio. Quando o Senhor vai à frente, quando o Senhor nos capacita, quando o Senhor vai e abre caminhos e nos ajuda. É somente pelo Senhor, meu Pai. Somente pelo Senhor. Te agradeço, meu Deus, por esse dia. Te agradeço, meu Deus, porque nós iniciamos mais um projeto Casa Firme, meu Deus, que são aí 25 horas de um trabalho poderoso, de um trabalho, meu Deus, em que muitos precisam conhecer, muitos precisam se firmar, muitos precisam valorizar. Dias, meu Deus, 2 dias, buscando o Senhor, trabalhando pela nossa casa firme, trabalhando pela nossa casa espiritual, trabalhando pela nossa família, trabalhando, meu Deus, por uma nova atitude, trabalhando por um novo padrão. É isso, meu Deus, que nós te buscamos. É por isso, porque nós queremos, meu Deus, acima de tudo, fazer a sua vontade. Acima de tudo, meu Deus, ter um relacionamento com o Senhor, porque essa é a chave para o sucesso. Quando nós buscamos primeiramente o Senhor, é que o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos protege, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos abre caminhos no deserto. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha nos conduzir neste dia, abençoando cada um dos trabalhos que serão realizados, cada uma das pessoas que subirem neste altar, meu Deus, cada uma das pessoas que se passarem pela igreja, cada uma das pessoas, meu Deus, que estiverem na transmissão, buscando o Senhor, em outros estados, outros países, meu Deus, mas estão lá, focadas, sem distrações, estão lá buscando aprender, buscando crescer, meu Deus, porque é isso que nos cabe, Senhor. A palavra está aqui, as oportunidades são dadas, e nós precisamos agarrar. Nós precisamos fazer aquilo que nos cabe, porque a parte que cabe ao Senhor sempre o Senhor fará. O Senhor não falha, o Senhor não mente, o Senhor não se esquece, o Senhor não se atrasa, o Senhor não se adianta. O Senhor sempre está no tempo certo.
E nós precisamos aprender a entender, a acompanhar o mover do Espírito. E eu peço, meu Deus, o Senhor venha nos perdoar por falhas, pecados, pensamentos, sentimentos, reações que possamos ter feito, meu Deus, temos entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, Pai. Nosso prazer é o Senhor. Se falhamos, meu Deus, não é por iniquidade, não é por brincar de ser crente, Senhor, mas foram equívocos, porque o nosso alvo é o Senhor. Nós não somos perfeitos, muito longe disso, Senhor, mas nós não nos acomodamos, nós não deixamos de crer, nós não deixamos de perseguir um novo padrão, o padrão do céu, o padrão, meu Deus, do Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós te amamos, nós precisamos do Senhor para tudo, o Senhor é o nosso tudo, nós precisamos do Senhor. Nos conduza neste dia, nos conduza neste trabalho, nos ajuda, Pai, porque sozinhos nós vamos sucumbir, mas com o Senhor nós fazemos proezas, nós vencemos gigantes, nós fazemos coisas extraordinárias, meu Deus, para a honra e glória sempre do Senhor. Porque é o Senhor que nos dá vida, nos dá graça, é o Senhor que nos resgata da escuridão, é o Senhor que nos tira do fundo do poço, é o Senhor que nos tira da lama, da humilhação e nos coloca numa posição de honra. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Nós te amamos, muito obrigado. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, os corajosos estão aqui. Bom dia, bom dia. Pode sentar, por favor. Hoje o nosso culto eu chamo de homem exemplar, porque nós precisamos de exemplos, né? O mundo precisa de exemplos. Uma vez eu vi, me mandaram, né, uma fotinha, né, dos ídolos do nosso passado, né, desses como eu, acima dos 30, os nossos ídolos do passado e os ídolos do presente. Que diferença. Tinha lá a imagem do Rambo, do Schwarzenegger, do grande Chuck Norris, né? E aí botou os ídolos do presente, que é o Justin Bieber, que é um carinha que nem sei quem é, um magrelinho lá do funk. Então a gente vê a falta de referência, na verdade, né? A falta daquela presença que dá, como os filmes daquela época passavam. Não era um filme machista, não tinha nada de homofóbico, não tinha nada disso. Era o homem que simbolizava a segurança. Você via, presta atenção, até 2010, no máximo, 2010, 2011, pode prestar atenção, pode olhar, até 2010, 2011, é que nós tínhamos filmes ainda que tinham valores, que ainda tinham um humor saudável. Hoje em dia não tem mais filme de comédia. Não tem, se tiver é bagunçado, é misturado, é uma coisa distorcida já. Os homens que naquela época tinham aqueles filmes que o homem protegia a sua família, que o homem buscava lá porque a filha dele foi sequestrada, porque a mulher dele foi sequestrada, a família dele estava em perigo. Tudo isso, pode prestar atenção. Os filmes não passam mais isso, não passam mais esses valores, é raríssimo, quase não existe, praticamente não existe. Pode acompanhar, se você buscar filmes de hoje, o máximo que a gente vai encontrar ainda é uma coisa bem isolada, uma coisa ou outra, às vezes um Velozes e Furiosos, mas no mais, de valores assim, não tem mais, não tem, pode analisar. Então a gente olha os exemplos daquela época e os exemplos de hoje. E cabe a nós, cabe ao povo de Deus, cabe aos homens, resgatarmos isso. Porque se lá fora se perdeu,
É porque alguém entregou sua vida, sua direção para o macaco, né? A mulher foi sobrecarregada, o homem omisso, os valores sendo trocados e muitos de bracinho cruzado, apenas assistindo a perda de território, apenas assistindo a distorção, e muitos sem a identidade do Senhor. O que muitos sem a identidade do Senhor fizeram? É verdade, eu estou fazendo errado, eu estou ultrapassado, eu estou com uma cabeça que não é a correta. Desde quando isso? Desde quando a Bíblia nos ensina isso? A Bíblia nos ensina que os jovens vão ouvir os mais velhos, porque eles têm experiência para nos ensinar. Quantas vezes que eu já ouvi isso? Você deve ter ouvido isso. Você deve ter família, gente na sua família que fala isso. Quantas vovozinhas que eu já ouvi, que se achava ultrapassada, então começava a ceder, a ficar moderninha, para agradar o netinho. Quantas? Começava a se sentir careta, começava a se sentir ultrapassada. Em culturas ainda que resistem a algumas mudanças, nós vemos no Japão, por exemplo, o respeito que tem pelos senhores, pelos anciãos, né? O respeito que tem por eles. A gente vê lá no Japão, ainda naqueles lugares que tem hábitos muito saudáveis, aqueles velhinhos de 100, 105, 110 anos, andando de bicicleta, trabalhando, sendo respeitados na sociedade, produzindo, né? Estão vivos, estão lá jogados num canto, esquecidos por todos. Não, eles são ouvidos, eles são consultados, porque eles têm vida, eles têm experiência. Não é porque ele não sabe mexer num celular que ele não presta. Hoje, criança de 3, 4 anos ensina o avô de 70, de 80 a mexer no celular. Tudo bem, novos tempos, novas habilidades, mas não pode ser distorcido os valores. Uma coisa é aprender algo novo, que às vezes para aquela idade demora um pouco mais, não é a vivência. Hoje as crianças já nascem nesse mundo, eles nem sabem o que é aquele telefone de discar, de apertar, eles não sabem. Eles não sabem, você botar lá, eles não sabem o que é a máquina de escrever, eles não sabem o que é aquele computador de tubo, não sabem o que é aquela TV de tubo, não sabem. Pegou um outro tempo, pegou já numa outra geração, uma outra era. Mas isso não pode mudar o fato de que nós precisamos resgatar as coisas. Você não vai resgatar o tempo do telefone com fio, mas você vai precisar resgatar os valores daquela época, os valores dos anciãos, os valores da palavra, os valores que nós aprendemos. Respeito os mais velhos. O homem tem que ser trabalhador, o homem tem que ter responsabilidade. Hoje em dia tem um monte de moleque de 40, 50 anos, que tem filho com 2, 3 mulheres. É uma bagunça. Mas como a bispa fala sempre, se ela fora, problema do mundo, problema das escolhas. Mas e quando muitos crentes que deveriam ser esse exemplo, esse homem exemplar, essa pessoa especial, essa pessoa diferente, ter esse caráter diferente, o que acontece? Está fazendo igual, está deixando tudo para a esposa, está deixando tudo para o outro, um acomodado. Uma pessoa que ainda não se posicionou na vida. Então, qual é o modelo que eu tenho transmitido para a minha casa? Qual é o modelo que você, não, ainda não casei e tal. Qual é o modelo de homem que você transmite para essa sociedade? Lá na sua empresa. Você é acomodado? Você é o que todo mundo tem que te dar bronca, tem que te chamar atenção? Você é aquele
que não atende mensagem, não responde mensagem, porque não tem cara para olhar na cara, para falar, para dar uma resposta. Você é aquele que foge dos enfrentamentos. Você é aquele que não atende o celular. Você é aquele que tem medo de olhar no olho das pessoas e falar o que aconteceu. Se você errou, se humilhar, se acertar. Cadê? Cadê esse homem exemplar? Cadê esse homem de caráter? Cadê essa pessoa diferente? Quantas vezes que a gente já ouviu mulheres falando, puxa vida, hoje não tem homem. E os que tem já estão comprometidos. Ou mudaram a sua opção, né? Desperdício, diminuindo, né? Aumentando a concorrência por aí. Como diz na palavra, né? Como diz na palavra, chegará um tempo em que 7 mulheres disputarão, agarrarão um homem, e elas vão falar ainda, nós vamos pagar pela nossa comida, nós vamos pagar pelas nossas roupas, mas nos tire dessa vergonha de ficar solteira. Hoje em dia nós vivemos esse tempo, né? Muitos não se posicionam, então não se tornam. É isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente vê pessoas buscando, não, eu quero casar, Deus precisa preparar uma mulher para mim. Eu tenho me feito um homem atraente? E a atração não está na aparência. Claro que tudo que a gente pode melhorar, a gente tem que melhorar. Não pode se abandonar. Nós somos o templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar. Mas quando tem se feito pessoas atraentes, sérias, responsáveis, firmes, maduros, não bobão, não tontinho, não pau-mandado, não covarde, não acomodado, não preguiçoso, mas homem de verdade. Homem, aquele que trabalha, que se esforça, que faz a obra, que tem iniciativa. Quanta gente que é tão passivo. Cadê a iniciativa? Iniciativa de começar um trabalho. Cadê os homens se posicionando também? Cadê os homens nos altares pregando também? Cadê os homens assumindo os trabalhos sociais também? Cadê? Não pode ter lá só o chefe. Não, eu quero ser o chefe. Não, você tem que ser o líder. Não, porque a mulher tem que me obedecer. Por que ela vai te obedecer? Você é a cabeça mesmo? Cristo é o seu cabeça? Porque Cristo tem que ser a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Mas se esse homem está sem cabeça, quem que vai ter que assumir? A mulher. É assim? Ou deixa tudo perdido, deixa tudo largado? Não, não vai deixar. Uma mulher sábia não vai deixar. Uma mulher tola vai deixar. Vai ficar os dois bagunçados, os dois com aquela vida bagunçada. Então, assim, que exemplo que eu transmito para as pessoas, para aqueles que eu convivo, dentro da minha casa, para os meus pais? Será que eu passo a imagem? Porque às vezes você pode ter sido criado assim, às vezes uma mãe super protetora, e às vezes você ficou inseguro. Mas cadê o romper disso? Mostrar, não, eu consigo, eu sou capacitado. Quanta mãe que castra os filhos, né? O filho até quer fazer as coisas, quer se desenvolver, quer crescer na vida, mas ela vai falar, não, para você não. Não, esse trabalho é muito pouco, esse trabalho não te valoriza, esse trabalho não te merece, não, eles não merecem você. Poxa vida. Aí não vai ter as próprias experiências, aí o tempo está passando, continua a frustração, continua coisas acontecendo, esse rapaz não se desenvolvendo, porque fica naquela insegurança, não, porque não é para mim, não, a gente tem que crescer, a gente tem que passar pelos processos, a gente tem que avançar, a gente não pode ficar mais parado, eu vou esperar o momento perfeito é agora. O momento perfeito é hoje. É hoje que você tem que se posicionar em Deus.
É hoje que você tem que se posicionar no seu trabalho. É hoje que você tem que se posicionar na sua casa. É hoje, não é amanhã, não é quando você estiver preparado. Se a gente esperar e ficar preparado para fazer alguma coisa, a gente não vai fazer nada nunca. Você acha que estar aqui nesse altar é uma coisa simples, fácil? Se acha que é fácil, que é simples, então vamos trocar de lugar? Você pode ser o cara mais tagarela daqui. Você vem aqui, bota isso aqui na sua frente, você fica um mudo. É mudo, você fica mudo. Porque você começa, o que eu vou falar? O que eles estão pensando? E se eu falar besteira? E se eu gaguejar? E se? E a gente fica com esse monte de si na cabeça. Então assim, para ninguém é mais fácil. A gente tem que parar com essa mentalidade pequena de sempre nos acomodar, porque para o outro foi mais fácil. Nada é fácil para ninguém, pessoal. Cada um tem seus problemas, cada um tem onde aperta o calo. Às vezes você acha que para um não, ele tem uma facilidade para tal coisa. Ele pode ter uma tendência a fazer uma coisa melhor. Talvez pela personalidade, pelas experiências que ele já teve. Ou seja, ele precisou vencer um dia. Então você pega ele hoje num outro nível, que não é o seu ainda. Então tudo tem um tempo, tudo tem um momento que você precisa romper para crescer, para avançar, para evoluir. Você não vai chegar numa empresa como José não chegou. Não vai chegar na empresa querendo já ser o CEO da empresa. Às vezes você vai começar lá embaixo. Como José começou lá embaixo. E ele foi crescendo, ele foi se tornando um homem diferente. Ele foi aprendendo, ele foi errando. Ele foi aprendendo com os erros dele. Não tinha ninguém lá para falar a ele, não, José, você não merece ser escravo. Você não vai ser escravo. Você não vai administrar uma prisão. Que coisa absurda. Isso não é trabalho, isso não é emprego para você? Você vai cuidar de outros bandidos? Você é um menino decente? Ah, é verdade, mamãe, é verdade. Eu não vou cuidar desses criminosos, desses malfeitores. Eu quero cuidar dos cheirosos, dos limpinhos, dos inteligentes. Eu não quero cuidar desse tipo de gente. E ele não foi o homem que ele foi, só fazendo o que era fácil para ele. Pelo contrário, ele só fez o que era difícil. Quando o negócio ficou bom, o que aconteceu? Quando ele foi promovido, no dia que ele foi promovido, que ele saiu da prisão e foi colocado como segundo no Egito. Aí, poxa vida, agora minha vida está sossegada. Agora eu vou ganhar bem, agora eu vou morar num lugar legal, agora eu vou casar, vou curtir. Agora eu vou tirar umas férias. Foi isso que ele fez, pessoal? Ele saiu para o trabalho. Ele saiu, vamos correr. Vamos correr porque o tempo está passando. O tempo está correndo, são 7 anos que eu tenho para trabalhar. Se eu ficar aqui perdendo meu tempo, o povo vai se prejudicar. E ele viu isso. O Senhor me mandou à frente para que hoje eu pudesse ajudar muitos, pudesse proteger muitos, pudesse cumprir um propósito de Deus. Não era para abençoar o Egito, era para abençoar o povo de Deus. É isso que nós temos que entender. Ele passou pelo processo. Então, qual é o exemplo que nós temos passado? Um exemplo de força, um exemplo de um homem cheio do Espírito Santo, ou é um exemplo de tudo que eu não devo fazer? Olha, está vendo fulano? Está vendo fulano? Então, não faça nada do que ele está fazendo, viu? Será que esse é o exemplo que eu estou passando? Você conhece o fulano? Você conhece o Murilo? Está vendo ele? Faz tudo o oposto. Você olha que coisa triste. Tem gente que é assim. Tem gente que você olha para ele, tem gente que você ouve falar da pessoa, você fala assim, esse é um exemplo de tudo que você não deve fazer. Olha aqui em Zacarias 12, 8.
Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim, fala comigo pessoal, o mais fraco será como quem? Davi. O mais fraco será Davi. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém. E assim o mais fraco deles, o mais coitadinho, o mais pobrezinho, o mais inexperiente lá, vai ser como Davi. Puxa vida, caramba, olha que coisa incrível. Se isso não mexe com você, olha que quem foi Davi. Puxa vida, se todo mundo fosse como Davi, se eu fosse como Davi, olha só, se esse mundo tivesse mais Davis, olha que mundo diferente nós teríamos. Pessoas tementes a Deus, pessoas responsáveis, pessoas corajosas, pessoas dedicadas. Olha só, você tem que perseguir uma coisa dessa. O mais fraco será como Davi. E a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Quando o anjo do Senhor vai à frente, o que você acha que acontece? Você acha que tem deslize, tem gente caindo pelo caminho? Você acha que tem derrota? Você acha que a pessoa, tem gente lá se desviando para o caminho errado? Claro que não. A família de Davi será como Deus, e o anjo do Senhor vai adiante deles. É o Senhor indo à sua frente, te ajudando, te abençoando, abrindo caminhos. Mas por quê? Porque você já tem um espírito como de Davi. Davi era um pequenininho, Davi era o esquecido das pessoas. Era o pequeno, o esquecido das pessoas, não de Deus. Então, às vezes, você pode se ver como o pequeno, o que não teve estudo, o que não tem capacidade humana, aquele que todo mundo disse que você não ia virar nada, aquele que teve uma infância complicada, aquele que aos olhos naturais você não tem para onde ir, você não tem como chegar a lugar nenhum, mas você não tem aos olhos naturais, você não tem pela força natural. Porque quem levantou Davi não foi Davi. Quem levantou Davi foi Deus. Deus via o Davi lá no oculto, lá no pasto, isolado, muitas vezes comendo sozinho. Porque essa era a realidade. Ou você acha que só foi no dia de Samuel? No dia que o homem de Deus, um homem famosíssimo, estava na casa do pai dele. Ou seja, num dia especial, num dos dias mais especiais daquela família, ninguém chamou ele? Você acha que foi uma coincidência? Você não acha, ou você não vê aquilo como, puxa, se não chamou quando Samuel estava, como se o presidente fosse na sua casa, porque o Samuel era o líder daquela nação, como se o presidente fosse na sua casa, e você esquecesse o menino lá no pasto, deixa ele lá, não é importante para ele não, deixa ele participar não. Olha só pessoal, olha só se esse rapaz aí não teve que vencer muita coisa. E às vezes a gente fica falando, minha vida, minha infância tal, não vamos ficar chorando as pitangas, né? De história triste todo mundo tem uma história. Então não vamos competir como o mundo faz, e como muitos religiosos fazem, competindo quem sofre mais, competindo quem tem mais problema, competindo quem é o mais miserável emocionalmente, quem tem a sua vida menos abundante, porque o Senhor veio para que tivéssemos vida abundante, vida plena. Então se a sua vida não está abundante, a gente vê um monte de gente competindo para quem tem a vida menos abundante, a vida mais escassa, a vida mais seca. Isso é ridículo. Minha filha, mas você olha aqui, eu estou com uma dor aqui. Mas você não sabe, eu descobri um nódulo. Mas você não tem noção, o meu ainda, o nódulo ainda eu descobri que é maligno. Mas eu perdi a mama. Tem gente que adora uma competição, mas a competição da desgraça, do assunteiro, que você vai lá, está lá, contrata aqueles planos lá, é engraçado. Tem gente que contrata os planos de ligações ilimitadas.
para ficar falando problema. Porque antigamente, lembra, né? Para fazer uma ligação para outra cidade, outro estado, era caro, né? Hoje em dia, você liga pelo WhatsApp, você fica o dia inteiro, não tem problema nenhum. Ou você liga lá de operadora da mesma operadora, você vai lá e conversa, não tem problema também. É ilimitado, você fica lá o dia inteiro falando, mas falando de coisa boa, falando de TechPix, falando de coisa bacana, ou só falando de morte, falando de doença, falando de quem morreu, falando de quem está doente, de quem separou, de quem está desempregado. Muitas vezes esse é o papo do povo. Então, a gente olha para Davi, que era esquecido de todos. Comia sozinho, olha que o rapaz, olha que desprezo para o rapaz, olha, se coloca na posição dele. Você imagina se você não ia sentir um nada. O presidente vai na sua casa e ninguém nem lembra de você, nem para comer junto. Mas Deus lembrou dele. Deus lembrou dele. Deus falou, não é esse ainda não. Então ninguém vai sentar aqui. Ninguém vai comer até que o rapaz chegue. E quando chegou, é esse, unja esse daí. Porque esse tem um coração bom. Esse tem um coração segundo o meu. Esse tem um coração decente. Esse tem um coração íntegro. Esse não é um perdido, um deslumbrado como Saul. Muitas vezes Deus não nos abençoa, porque ainda a gente tem uma mentalidade muito tonta, muito deslumbrada. Ah, porque sou eu, ah, porque eu sou bom mesmo, porque uma hora ia acontecer. Pô, então você fica aí mais um pouquinho. Já que você é tão bom, então conquista sozinho. O mais fraco será como Davi. Se você for fraco como Davi, você está feito. Se você tiver um coração como Davi, você está assim. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Ter um coração. O Senhor testemunhou pelo Davi. O Senhor encontrou alguém segundo o coração dele. Buscou alguém que é melhor do que você. O Senhor encontrou alguém que é melhor do que você. Que vai fazer tudo que Ele quiser. Nosso padrão é Cristo. Mas você tem que buscar que Deus testemunhe por você. Agora o Senhor encontrou alguém com coração. Alguém que vai fazer tudo o que Ele quer. Que vai obedecer de verdade. E é o nosso coração, é trabalhar todo o tempo. Ser tão fraco como Davi. Ser tão exemplar como Davi. Ter um coração tão entregue como Davi. Isso é algo lindo. Davi era um modelo. Davi era um exemplo. Aqui em Atos 13. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de quem? De quem, pessoal? De Deus. Tendo, pois, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Seguiu o processo natural da vida. Então, partindo, como a bispa falou já, partindo do princípio, partindo da certeza de que todos vamos morrer, a pergunta é, como nós escolhemos viver? Se você vai morrer, você prefere morrer como? Como mais um indigente no mundo, ninguém lembra de você, e se lembra é com alívio? Ou você quer ser lembrado como alguém que serviu a um propósito? Porque cada um de nós tem esse propósito, e o propósito a cumprir de cada um de nós é servir. O seu propósito é servir. Servir à vontade de Deus, servir as pessoas, ser luz por onde você passar. Esse é o seu propósito. Tem gente que procura, qual é o meu propósito? Seu propósito é servir. Alguns servem nos altares, alguns servem educando bem os filhos, alguns servem sendo bons dirigentes de uma empresa, alguns servem sendo pessoas, professores,
que passam os valores certos, ensinam corretamente as crianças. Não é esse monte de gente que a gente vê, que não são os professores. É a desgraça de sindicato, que a gente vê. Mais de um ano, muitas escolas, até hoje, as crianças perdendo escola, perdendo vida, perdendo oportunidade, a educação já não é boa. Ainda fica sem escola. Gente que muitas vezes não tem o alimento, já a merenda, o almoço, muitas vezes só comia na escola, falando de ter aula online. Isso é para brincar mesmo com a inteligência da pessoa. Muitas vezes não tem a comida, vai falar de ter aula online. Que coisa ridícula. Aí quando vai falar, vocês devem ter acompanhado. Lá no interior tá terrível isso. Lá em Rio Preto, os caras são nojentos. Por exemplo, falou de voltar para a escola, aí os caras entram com um processo, falando um negócio. Não pode, aí agora falou, não, então vamos vacinar os professores. Aí eles acham, para maldade, para ficar chupinhando, parasitando, prejudicando as pessoas, só sugando, ó. Tinha que fazer igual aquele prefeito lá de Santa Catarina, então perfeito. Todo mundo fez o decreto lá, todo mundo deve ter visto isso. Fez o decreto lá. Ninguém precisa trabalhar, mas também não vai receber. Não teve uma adesão, você acredita? Olha que coisa. Que coisa, né? Todo mundo teve coragem, né, para enfrentar a vida. Que a gente tem vários problemas, não é só um problema que a gente tem que ficar com medo. E afinal de contas, a gente não tem medo, porque a nossa esperança é no Senhor. Mas nesses lugares aí, a maioria, infelizmente, os caras não têm atitude, não tem homem de verdade lá, não tem dirigente de verdade, não tem prefeito de verdade que encara a situação, encara o problema. Fica lá acomodado, não quer ter dor de cabeça, mas o povo que se dane. Então o que acontece? Foram lá, vacinaram todo mundo, que antes era assim. Vai começar, opa, não pode, porque é perigoso. Foram lá, vacinou todo mundo. Aí qual que foi a sujeira? Descobrir uma brecha. As escolas não têm alvará de bombeiro. Então, não pode voltar a funcionar enquanto todo mundo não tiver alvará de bombeiro. Olha que bacana. Não tem alvará há 50 anos, vai ter agora, né? Não é uma maldade? É muita maldade, mas esse povo vai colher. Mas enquanto eles estão colhendo com aquela amargura, com aquela miséria da vida deles, só quer lá ficar recebendo sem trabalhar, é show de bola, né? Alguém está pagando para eles ficar lá em casa enchendo o saco. Mas é claro que não são todos. São esses que adoram não trabalhar, adoram só tirar as vantagens. Aí o que acontece? Fica aí, prejudicando as pessoas, principalmente as crianças. Então, o mundo precisa de gente exemplar. O mundo precisa de gente como Davi, de gente como Jesus, de gente como José, de gente como Paulo, de gente como Abraão. Precisa de gente de autoridade, de exemplo, de caráter, não acomodado. É gente que quer trabalhar assim, que não quer ficar dependendo, mamando, prejudicando as pessoas. É gente que quer fazer acontecer, que quer desenvolver, que não quer ficar na dependência de nada, mas quer produzir. É isso que o mundo precisa. É isso que a sua família precisa. De um homem forte, de um homem decidido, de alguém que cumpre com um propósito, o propósito de servir, de encaminhar bem a sua família, de ser uma liderança, de se envolver sim na política, mas não se corromper, ser um Daniel. Um Daniel estava lá no meio de um monte de gente, de outras religiões, de outros povos, e ele não se corrompeu. Tem um monte de gente que vai, é eleito, e se corrompe, é um fraco. Como diz a palavra, quem é fraco na crise, é realmente fraco. Esse não tinha que estar lá mesmo, esse não tem caráter, esse não pode ser promovido. Porque na primeira promoção se perde, vira um Saul, um tonto.
Então a gente tem que despertar para isso. Tem que ter liderança sim na política, tem que ter boas pessoas nas escolas, tem que ter gente nas empresas, tem que ter gente, tem que ter você. Tem que ter você com um caráter que agrada o Senhor, servir ao propósito de Deus em sua geração, porque você vai morrer, vai apodrecer. Mas como você resolve viver? Como você decide viver? Você vai cumprir um propósito correto na sua geração? Você vai ser lembrado como um homem diferente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa abençoada, uma pessoa firme, uma pessoa de convicção, uma pessoa de autoridade, uma pessoa segundo o coração de Deus. Você não vai perseguir esse alvo? Davi já morreu, já se decompôs, está lá com o Senhor. E você? E eu? Porque Davi era mais um, gente. Davi, o que o Davi tinha de diferente de nós? É de carne e osso, tinha problema, tinha fome, tinha sede, tinha cansaço, tinha medos, mas ele usou tudo aquilo para crescer, para avançar. Ele não ficou naquela conversa dos outros soldados, puxa, alguém devia enfrentar esse rapaz, hein? Alguém devia enfrentar, porque o que vão ganhar? Vai ganhar isenção de impostos, a filha do rei, vai ficar famoso, olha, alguém devia fazer alguma coisa. Ele não, ele se apresentou, ele foi homem, ele foi líder. Ele não foi o chefe Saul, que ficou lá escondido. Ele foi o líder. Ele se colocou à disposição. Ninguém precisa ficar com o coração abatido. O seu servo vai e lutará. Eu vou lutar? Se ninguém não tem ninguém, tem eu. Ok, perfeito. Eu vou lá, simples. Você vê que Davi era simples. Não tem ninguém? Tá bom, eu vou lá então. Porque eu matei o urso, matei o leão. Esse sujeito vai ser mais um, pronto, mais um desafio. Você bota um cara alto aqui, você bota um leão, o leão daqueles tops, cajuba enorme, que derruba búfalo. E você bota um urso, daqueles que a gente vê nos documentários, aquele urso lá do Alasca, aquele marrom, que quando ele fica em pé, ele fica com mais de 3 metros, inclusive, ele fica com maior do que o Golias. Você bota os 3, de quem você tem mais medo? Eu acho que na maioria das situações, o homem alto vai ficar ao menos, botando junto lá, você vai ficar com menos medo do homem, e mais medo do leão, mais medo do urso. E por último, o homem. Mas eles temiam o homem, o maior medo das pessoas é o homem. Atualmente a gente está vendo gente com mais medo de outras coisas, né? Mas o medo das pessoas, o medo de encarar, o medo de ser confrontado, o medo de não ser aceito, o medo de ser rejeitado. Aí o que a pessoa faz? Ela não faz, ela não cumpre um propósito. Ou a gente pode também escolher o Saul, né? Saul também é um grande modelo, a gente sabe disso. O modelo do que não ser, o modelo do que não fazer. Então, olha aqui em 1 João. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Você diz que serve a Deus? Você diz que você é cristão? E se você é cristão, você leva o título, né? o nome do Senhor, você é um representante do Senhor. Pelo menos da boca para fora. Porque quem afirma que permanece nele, eu sou de Deus, deve andar como ele andou. Então é tudo isso que nós já estamos falando. Jesus era esforçado, Jesus orava, Jesus ajudava as pessoas, Jesus não tinha mimizice, ele não era mimizento, vitimista. Puxa, nem estão me rejeitando, nossa, estão querendo matar-me, estão buscando apedrejar-me. Puxa vida. Não, ele não estava nem aí. Ele falou, esse povo foi embora, vocês não querem também? Eu comecei sozinho, eu continuo sozinho. Vocês não querem? Aí vem uma daquelas frases lá de Pedro inspirado, para onde iremos? Para onde iremos? Eu acho linda essa colocação.
Pedro tinha uns insights assim, muito da hora, né? Ele tinha umas colocações, ele tinha umas coisas, do mesmo jeito que ele fala que tu és o Cristo. Aí, daqui a pouquinho, ele estava falando assim, não, o senhor jamais passará por isso. Aí, uma hora Jesus fala para ele, não, o que você falou foi revelado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. Aí depois você vê Jesus brigando, aparta de mim, ô pedra de tropeço. Porque era assim, era uma montanha russa as emoções do Pedro. Mas ele tinha umas muito especiais. Para onde iremos? Para onde que eu vou? Se é só o Senhor que tem as palavras de vida. É só na palavra, é só o Senhor que tem as palavras de vida. Então, se eu não tenho, se eu afirmo que estou no Senhor, eu tenho que viver como Ele andou, viver como Ele viveu, o andar nos passos dEle, orando, buscando ser exemplo para as pessoas. Multidões acompanhavam Jesus, porque viam nele algo diferente, viam que ele tinha frutos. As pessoas ficavam maravilhadas. Quando ele estava lá fazendo o sermão da montanha, as pessoas ficavam maravilhadas. Terminavam, estavam maravilhadas, porque ele falava como quem tem autoridade. Porque quem falava como quem sabia do que estava falando, falava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Quando os soldados foram prender Jesus, eles não conseguiram, e eles voltaram. Isso é lindo também. Os soldados voltaram para os fariseus que queriam prender Jesus. Ele falou, por que vocês voltaram sem ninguém? Vocês não prenderam ele? A gente nunca ouviu ninguém falar como ele fala. Olha que coisa. Isso chega a emocionar. Nunca ouvimos alguém falar assim. Eles viviam com os mestres da lei. Eles viviam ouvindo as orações, as repreensões, tudo. Nunca ouvimos ninguém falar como ele fala. Olha aí como é que nós precisamos ser pessoas diferentes. Olha como nós precisamos trabalhar dia após dia para crescer, para me parecer com Cristo, para ser fraquinho como Davi. Se eu for fraquinho como Davi, meu Deus do céu, esse mundo vira de perna para o ar. Aqui em 2 Coríntios, olha. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória de Deus. Você vê e você reflete a glória do Senhor? E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa. Gradativamente, fala comigo pessoal, gradativamente. Gradativamente, de novo. Então quer dizer que você não está pronto. Quer dizer que você não chegou lá ainda, não é para você desanimar. É gradativamente. Você não está pronto. Ah, meu Deus, mas eu não me sinto preparado. Ah, meu Deus, se isso não der certo, relaxa. Relaxa. Fique em paz. Veja e reflita a glória do Senhor. Reflita, reflita. Você está transmitindo na sua casa a glória do Senhor, você transmite na sua família, você transmite no seu trabalho a glória do Senhor, com o seu caráter, com o seu estilo de vida, com sua voz equilibrada, com o seu vocabulário correto. Você não fica falando coisas erradas, no sentido de lançar maldições, falar que você é burro, falar que seu dinheiro não dá para nada, falar que sua empresa é uma porcaria, falar que seu casamento é uma desgraça. Você reflete a glória do Senhor? Você é honesto, você é equilibrado, você ora, você chama a atenção de Deus e não buscando chamar a atenção das pessoas. Você não fica lá puxando o saco dos outros, você não fica lá bajulando os outros. Você está buscando agradar a Deus, você está refletindo a glória do Senhor, você está fazendo a sua parte. E o Senhor nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa. Antes você estava cheio de vícios, cheio de situações, cheio de medos, cheio de coisas para serem corrigidas.
Agora, você vai transformando. Ainda tem um deslize ou outro, ainda escapa alguma coisinha, mas você está lá, gradativamente sendo transformado, a sua imagem gloriosa, nos deixando-nos, volta lá, deixando-nos, vamos lá pessoal, deixando-nos, cada vez mais parecidos com Ele. Olha aí, esperança, ai, está tão longe, está tão distante, relaxa, vai fazendo a sua parte, faz com vontade, deixa o Senhor te moldar, a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Fique em paz. Se você dá condição para Deus, Davi também não estava pronto. Davi tinha um coração abençoado, um coração puro, um coração que queria agradar a Deus, mas ele também precisou de muitos processos. Ele foi errando várias vezes, a gente vê, ele era um homem que ele não tinha medo de errar. Ele encarava as coisas. E quem arrisca mais, consequentemente, erra mais também. Mas se eu fico lá passivão, acomodado, eu posso não errar tanto, mas também eu não vou longe. Eu também não cresço, eu também não me desenvolvo. Então você está com medo de alguma coisa, faz com medo mesmo. Eu lembro, lá atrás no culto que eu fiz lá, na Celso Garcia, o dia que eu substituí minha mãe. Puxa vida, estava congelado, estava travado aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fugir? Eu vou ficar no banheiro? Eu vou ficar me escondendo? O que eu quero da minha vida? Eu vou ficar me escondendo? Não vou, mas eu não sei direito o que falar, o que vão falar? Se falar, se não falar, a gente tem que fazer o nosso melhor. Naquele momento eu busquei fazer o meu melhor. Não é mais o meu melhor de hoje. Aquele meu melhor, eu já consegui desenvolver muitas coisas. Mas hoje eu tenho outro melhor. Mas ainda eu estou sendo gradativamente aperfeiçoado para me tornar cada vez mais parecido com o Senhor. Já cheguei lá? Não, gradativamente. A gente nunca para de perseguir. Eu não sou fraquinho igual Davi ainda. Eu quero ser moldado gradativamente à imagem gloriosa do Senhor. Eu quero ser um fraco como Davi. Mas pelo amor de Deus, a gente ser um fraco como Saul. Pelo amor de Deus, jamais. De fraco como Saul, a gente tem milhões por aí. Milhões de pessoas fracas como Saul. Quero ver os milhões de fracos como Davi. Porque se o fraco é como Davi, se o pequeno é como Davi, imagina o forte. Imagina o cara que é forte, então. Se ele não está cada dia mais parecido com o Senhor, agressivo na fé, de autoridade, de poder, de unção, deixando Deus conduzir a vida dele, conduzindo por onde ele passa, sendo liderança, abençoando pessoas, sendo um Daniel da vida, um José da vida, aquele que através de um homem abençoou milhões de pessoas. Esse tem que ser o seu alvo. Esse tem que ser o seu alvo, de você poder impactar milhões de pessoas. Mas como assim? Abraão impactou bilhões de pessoas, mas ele só teve um filho. Então você está entendendo que não é pela quantidade, é pela qualidade. Abraão foi um homem, a palavra diz isso. Abraão foi um homem, Sara foi uma, mas ele multiplicou. Ele fez milhões, bilhões de pessoas serem abençoadas e impactadas por causa de um homem. Então você fala, mas eu sou só um. Não interessa. Qual o legado que você vai deixar? Qual o impacto nesse mundo que você vai deixar? Você vai ser um pequeno como Davi? Fantástico. Davi morreu, serviu o seu propósito com Deus, propósito de Deus na sua geração, morreu, foi sepultado,
se decompôs, acabou, mas ele fez a parte dele. E o Saul? Também morreu, foi sepultado, se decompôs, mas ninguém quer o exemplo dele. Mas muitos seguem o exemplo dele. Mas diz que não quer, mas segue. Muitos dizem que quer ser Davi, mas não busca ser como Davi. Não busca ser moldado gradativamente, continua se entregando à carne, continua se entregando à preguiça, continua se entregando ao vitimismo, continua pesando mais o custo do que o benefício. É isso que nós temos que prestar atenção. Nós somos imagem de Deus. A semente de Deus é quem, pessoal? Jesus. Qual foi a semente de Deus? Foi Jesus. Qual foi a semente do Abraão? Isaac. Então quais os frutos que você vai deixando? Quais os frutos? Abraão foi um só. Isaac já teve 2. Né? Aí o Jacó aí gostou da brincadeira, aí multiplicou mesmo. Mas começou em 1. Então, não importa. Às vezes você acha, não, o que eu sozinho vou fazer? Deixa Deus te usar. Não tenha medo. Às vezes a gente olha assim, não, porque tem que ser o Billy Graham. Tem que ser o Billy Graham falando para estádios. Você pode chegar lá também. Mas Abraão foi e não tinha rede social, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha carta, não tinha nada. E ele só foi multiplicado. Deus impactou bilhões de pessoas por causa de um homem que começou, que deu o start, deu o início. Então, através de você, às vezes você acha, não, eu sou só um. Mas através da sua cultura, através dos seus padrões, através dos valores que você vai deixando, quando você impacta às vezes uma pessoa, com uma boa atitude, ou quando você mostra Cristo na sua vida para uma pessoa, você pode impactar através dessa única atitude, que você atinge uma pessoa, você pode atingir outras milhões de pessoas, porque aquela pessoa atinge outros e outros e outros, vira uma corrente infinita. Então não pese a distância, não pese o tamanho do desafio, não pese o processo, pese o seu objetivo, pese o que você quer, pese o benefício, não o custo, não a distância. Tem aquela, acho que é não sei se é um provérbio chinês, não sei, uma coisa antiga pra caramba, que toda longa jornada começa com o quê, pessoal? Com o primeiro passo. Toda longa jornada, você pode ter que ir lá para o Amazonas. Puxa, como é longe. Mas se eu nunca pegar o carro, pegar um avião, pegar um cavalo, um jumento, e der o primeiro passo, eu jamais vou chegar lá. Toda caminhada, toda longa jornada, começa com o primeiro passo. Então você quer ficar mais parecido com o Senhor? Ok. Você vai precisar de um processo. Você não precisa ficar com medo. Mas e se eu não conseguir? Não, faz a sua parte. O Senhor nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa. Somos imagem do Senhor, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Olha Pedro, o grande exemplo é Pedro. Pedro estava muito longe de ser parecido com Jesus, naquele período. Depois, olha como é que ele se transformou. Ele ficou cada dia mais parecido com o Senhor, tanto que ele morreu também, como Jesus morreu. Ele passou pelos processos, pelos sofrimentos. Ele não foi aquele que negou Jesus e fugiu e acabou tudo, não. Ele voltou, foi se amoldando, foi se tornando mais parecido com o Senhor e morreu também. Mas deixou um legado, cumpriu com o propósito. Então, eu estou mais parecido com Cristo ou com o mundo? Você como homem, você como cristão, você como liderança, tem estado mais próximo do padrão do Senhor, parecido cada vez gradativamente mais parecido com Ele, ou com o padrão do mundo? Os filhos se parecem com seus pais. Eu me pareço com meu Pai Celestial,
Ou eu me pareço com esses padrões do homem, padrões mundanos? Aqui para finalizar, Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Fala comigo. Ele faz, mais forte, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o filho também faz. Exatamente. Você é uma referência do que pode ser ou do que não se deve ser. Você é uma referência de um caminho, ó, esse daí está crescendo, esse daí está dando condição para Deus. Ó, esse daí está longe, hein? Esse daí não segue esse caminho, não. Ele faz apenas o que o Pai faz. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. Então, antes de você querer conquistar o mundo, você primeiro precisa conquistar primeiro a sua mente. Você primeiro precisa influenciar primeiro aqueles que estão ao seu redor. Aqueles que estão no seu círculo mais próximo. E depois o círculo um pouco mais próximo. E depois aqueles que estão mais distantes. Então não adianta eu falar, não, que eu quero conquistar o mundo, quero conquistar isso, conquistar aquilo. Você conquistou o básico já, o principal, o fundamento, a estrutura. Você tem sido um bom exemplo, um homem exemplar, um cristão exemplar, um profissional exemplar, um pai, um marido exemplar, uma pessoa que alguém olha para você e fala, não, eu vou seguir o fulano, porque olha a transformação que ele teve, olha aí o avanço, como ele tem crescido, como ele tem sido abençoado. É isso que nós temos que perseguir, pessoal. Perseguir. Persiga. O mais fraco será como Davi. Mas para ser fraco como Davi, precisou de vários processos. Mas o problema não é o tempo, não é a distância. É a decisão de você dar o passo gradativo, cada dia mais parecido. Eu posso não dar um salto de 10 metros, mas eu dei o primeiro passo, e dei o segundo passo, e dei o terceiro passo, e acima de tudo, eu não retrocedo aqueles passos. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Vamos falar com o Senhor um momento. Põe a mão no seu coração. Deus amado, estamos aqui, Senhor, na sua presença, e nós, meu Deus, te agradecemos por este momento, Senhor amado. Este momento que o Senhor vem e fala conosco, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos favorece, que o Senhor nos vem, meu Deus, e nos alimenta, e nos dá esperança, e nos capacita, e nos ajuda, meu Deus, a entender que tudo é possível, meu Deus, quando nós vencemos barreiras, bloqueios, que são colocados apenas por nós mesmos. Porque aquele que serve ao Senhor não tem barreiras que seguram, não tem impedimentos, meu Deus, que possam nos segurar, porque é o Senhor que nos dá a vitória. Nós queremos, meu Deus, nos parecer gradativamente a sua imagem, refletir a sua imagem gloriosa. Meu Deus, nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos de pessoas como Davi. Nós queremos, meu Deus, nos aproximar cada vez mais da sua imagem gloriosa. Nós queremos fazer a sua vontade. Nós queremos te buscar. Nós queremos nos aparentar com o Senhor. Meu Deus, desperta cada um. Desperta homens, mulheres, meu Deus, jovens, a passar pelos processos, meu Deus, a serem exemplares, a serem pessoas corretas, a serem pessoas que chamam a atenção, que cumprem com um propósito, porque todos vamos morrer, mas como escolhemos viver? Davi morreu, se decompôs, mas ele serviu a um propósito, ao seu propósito. Saul também se decompôs, mas não serviu ao propósito certos. Buscou apenas por coisas tangíveis, buscou apenas por coisas passageiras. Mas Davi não, meu Deus, Davi queria o Senhor.
Nós queremos o Senhor, Pai. Nós queremos o Senhor. Desperta as pessoas, Deus. Desperta as pessoas. Abre as mentes. Fortalece, favorece. Derrama do seu poder, meu Deus, sobre cada um de nós. Nós queremos nos parecer com o Senhor. Nós queremos fazer a sua vontade. Nós queremos te buscar, meu Deus, e te agradar. Que o nosso coração seja segundo o seu, meu Pai. Por mais que seja longe isso, Senhor, nós queremos que o nosso coração seja como o seu. Nós queremos pensar como o Senhor pensa, sentir como o Senhor sente, viver como o Senhor viveu. Se falamos que somos do Senhor, temos que viver como o Senhor viveu. Abençoa o povo, Senhor. Abençoa, desperta pessoas, meu Deus, diligentes. Desperta pessoas, meu Deus, que vão impactar nessa sociedade tão corrompida. Desperta homens, mulheres, meu Deus, para assumirem postos de liderança nessa sociedade, meu Deus, mas primeiro precisamos liderar a nossa vida, os nossos pensamentos, não sermos conduzidos pela carne, mas sermos conduzidos pelo Espírito, Senhor. Desperta, Deus, desperta. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor, meu Deus, mais do que nós imaginamos. É somente o Senhor que nos fortalece, Pai. É somente o Senhor que nos ajuda a sermos moldados, meu Deus, gradativamente à sua vontade. Então eu peço, Senhor, abençoa cada um. Que o Senhor favoreça, que o Senhor abra a porta, que o Senhor crie meios, meu Deus, porque essa pessoa tem dado condição. Que ela olhe para o Senhor, meu Deus, e o Senhor olhe para ela e ela demonstre: o Senhor pode confiar mais nas minhas mãos, Senhor. O Senhor pode me confiar um talento a mais. Eu não vou desapontar. O Senhor pode me ajudar. O Senhor pode me favorecer. Eu não vou desapontar o Senhor. Eu quero um coração como o de Davi. Eu quero viver como o Senhor viveu. Eu quero ter cada dia mais, meu Deus, uma aparência do Senhor, sendo moldado gradativamente a sua imagem e sua semelhança, saindo, meu Deus, dos padrões dos nossos pais naturais e indo para o nosso Pai, porque nós só fazemos o que vemos o Pai fazer. O Senhor é a nossa referência. É o Senhor que nós seguimos, Senhor. É o Senhor quem nós seguimos. O Senhor é o nosso alvo, o Senhor é a nossa referência. Nós queremos fazer a sua vontade, Pai. Então desperta cada um, para que não se distraia, não se perca, não se afaste das coisas certas. Em nome de Jesus, Pai, nós te amamos. Muito obrigado, Deus. Eu peço que essa palavra venha profundamente impactar cada uma dessas pessoas, meu Deus, a começar por mim. Que possamos sair daqui, meu Deus, renovados, abençoados e, acima de tudo, determinados a ter uma vida de propósito, viver com propósito, deixar uma marca, servir ao propósito do Senhor, meu Deus, porque servir a muitos propósitos, meu Deus, existem por aí. Servir a carne, a si mesmo, a ganância, há coisas erradas, mas nós queremos o certo. Nós queremos servir ao propósito do Senhor, porque nós sabemos que nós vamos morrer e nós vamos nos decompor, mas nós queremos deixar uma marca. Queremos ser lembrados, meu Deus. Abraão foi um só, mas impactou bilhões de pessoas. Nós podemos ser um só, mas o Senhor pode nos fazer impactar milhões de pessoas. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós te amamos. Fala profundamente com cada um. Abençoa as pessoas, meu Deus. Abençoa os que estão aqui comigo, os que estão na transmissão. Abençoa os que vão orar agora. Abençoa os próximos trabalhos. Que o Senhor possa encher de bênçãos, de graça, de sabedoria cada um de nós, em nome de Jesus, nos dando, meu Deus, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo, o nosso início dos 52 dias, meu Deus, de poder, o maior, o melhor 52 dias das nossas vidas até então, o ano mais glorioso, meu Deus, das nossas vidas. Essa sempre é a nossa fé, Pai, porque a nossa confiança não está em coisas externas, nossa confiança está no Senhor. Muito obrigado, Deus querido, muito obrigado, Deus, nós chamamos. Amém, amém e amém.